Olá. A reforma da Previdência proposta pelo governo pretende economizar 1,236 bilhões de reais em 10 anos. Os ajustes propostos pelo relator, deputado Samuel Moreira, reduzem esse valor para 915 bilhões. O ministro Paulo Guedes não gostou e disse que será necessária uma nova reforma daqui a 5 ou 6 anos. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ressaltou que nas democracias as vitórias não são absolutas e que no parlamento maiorias são construídas com diálogo. O Inspeção Nacional debate as principais mudanças propostas pelo relator e se elas viabilizam a aprovação da reforma. Eu recebo o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara. O deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, vice-líder do PSB. Braulio Cerqueira, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, UNACOM. E Pedro Neri, consultor legislativo do Senado Federal. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate. O Inspeção Nacional fez 4 programas em que a gente discutiu inicialmente a proposta, a situação atual e a proposta do governo. Agora a gente dá um passo à frente. A gente vai discutir a proposta do governo e o parecer do relator Samuel Moreira. Deputado Major Vitor Hugo, eu começo pelo senhor. Hoje está acontecendo, exatamente nesse momento, inclusive, o primeiro dia de discussão na comissão especial. Queria que o senhor fizesse uma avaliação rápida de como é que foi, como é que está sendo esse primeiro dia, as impressões, se o que está acontecendo sugere que vai ser aprovado na comissão especial ou não. O que é que o senhor me diz? Dizer que hoje nós acompanhamos aí as primeiras manifestações dos deputados. Lógico, é um ambiente democrático. Os deputados da oposição marcaram suas posições. Os deputados que querem uma nova Previdência, que seja mais sustentável, que seja mais equilibrada e mais justa, também marcaram suas posições. Foi um dia tranquilo, fruto de um acordo que tinha sido construído na semana passada, para que efetivamente houvesse uma discussão e não que nós não perdêssemos tempo com obstruções que fossem vazias e que não permitisse à população brasileira efetivamente avaliar aquilo que foi modificado no relatório do Samuel e também comparando com a proposta inicial. A gente sabe que vai ter uma possibilidade de apresentação de uma complementação de voto e depois da votação no plenário da comissão em 2 turnos no plenário. Então foi um dia tranquilo, em que eu tenho certeza a população brasileira pôde compreender um pouquinho mais sobre a proposta. Deputado Bira do Pindaré, o relator Samuel Moreira disse que pode haver uma complementação de voto, ele disse até que o parecer dele não é um decreto, né? O senhor acha que pelas discussões hoje, essa complementação de voto caminharia em que sentido? O que pode ser mudado? Olha, eu acho que pode mudar muita coisa, né? E o deputado Samuel tem se demonstrado uma pessoa muito sensível ao debate, tem escutado todas as contribuições, eu acho que a postura dele tem sido muito positiva e isso nos dá uma esperança, sobretudo para nós da oposição, de que alguns pontos que nós estamos ainda relatando e questionando, eles possam ser melhorados no relatório final que vai a voto na comissão. Já tem alguns pontos de avanço, temos que reconhecer, no nosso ponto de vista, como, por exemplo, tirar a capitalização. Eu acho que foi um grande passo, fruto de um grande debate que nós travamos aqui na casa. Temos a questão do BPC, que foi excluído também. Os rurais, parcialmente, porque jogou para lei ordinária a definição de contribuição, do tempo de contribuição dos rurais, o que é ruim. Né? De maneira que alguns pontos avançaram, mas há outros que precisam melhorar. O tempo de contribuição do trabalhador em 20 anos é muito forte, é muito cruel. A questão da fórmula de cálculo dos benefícios também tem que ser revisto. Então há todo um debate sendo feito e eu acho que está no caminho certo a construção. Né? Quero cumprimentar também o deputado Marcelo Ramos, né, que é o presidente da comissão e tem sabido administrar, né, essa disputa. Nós sabemos que o Brasil está no momento de bastante acirramento, com muitos conflitos aí no debate político, mas particularmente na comissão especial, eu acho que as coisas estão conduzidas de maneira correta até aqui. E eu espero que isso possa resultar num bom relatório
para a nossa votação na comissão. O senhor trocou alguns pontos que a gente vai falar ao longo do programa, como a capitalização, mas eu quero pedir, eu vou levar, vou ali para frente para a gente apresentar uns números, falar dos professores, porque isso já nos leva para um debate em relação à questão dos estados e municípios, que é um dos pontos críticos disso, né? Vamos ver o que o governo propôs em relação a professores e o que o relatório traz para a gente. Então, vamos lá, recapitulando. O governo propõe que os professores no setor privado se aposentem com 60 anos, homens e mulheres. A mesma coisa para o setor público. A diferença entre o setor público e o setor privado é que ambos têm 30 anos de contribuição, porém, no setor público, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. O governo disse setor público. Então, ele está incluindo os 3 entes federativos, União, Estados e municípios. E aí vamos ver o que diz o relator, o que propõe o relator. O relator propôs uma mudança de idade para as professoras. Ao invés de 60, como propôs o governo, 57 anos. O tempo de contribuição também ele propõe uma redução de 30 para 25. E aqui no serviço público são mantidos os 10 anos de contribuição, de tempo de serviço público, perdão, e os 5 anos no cargo. Agora aqui existe uma diferença importante, que ele fala em união, ou seja, essa proposta, nos termos do que está no parecer do relator, só atinge os professores em nível federal, educação básica em nível federal. E aí eu trago então a nossa conversa para um dos pontos que é mais polêmico, como eu falei há pouco, que é a participação obrigatória, a adesão obrigatória ou não de estados e municípios a essa proposta. Pedro Neri, consultor legislativo do Senado Federal, eu queria ouvi-lo em relação a essa redução da idade das professoras, a redução também do tempo de contribuição proposto pelo relator, mas, sobretudo, o impacto em estados e municípios. Hoje a Câmara fez uma reunião, uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação, para discutir exatamente o fato de que 7 estados, segundo o Tesouro Nacional, fecharam o ano de 2018 sem cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos com o pessoal. Então, eu queria que você analisasse isso e falasse um pouco da importância ou não da adesão de estados e municípios. Pois é, Maristela. Essa questão dos professores é mesmo um assunto muito difícil. No mundo todo é comum que professores e professoras de ensino básico, fundamental e médio tenham regras especiais de aposentadoria. No Brasil, em geral, é um pouquinho mais vantajoso. Mas a gente sabe também que essa promessa da sociedade brasileira para os professores foi feita no passado, de certa forma, como uma compensação a uma remuneração ruim, condições de trabalho ruins. Só que a gente está tendo muita dificuldade de pagar esses benefícios nos estados e nos municípios, que do fim ao cabo é quem emprega professor. Para a União, isso quase não tem impacto, porque não tem muita escola, enfim, de responsabilidade da União. E aí a gente tem um problema grave, porque acho que em boa parte dos estados e em boa parte das capitais a gente já tem os governadores e os prefeitos gastando mais com a folha de inativos na Secretaria de Educação, por exemplo, do que com a folha de ativos. Quer dizer, para cada R$100 que se quer dar de, por exemplo, um reajuste para os professores em atividade, você tem que dar mais de 100 para pagar a folha de inativos e pensionistas por conta de questões como a paridade, por exemplo. E, por outro lado, a gente sabe que o relatório retira os estados e municípios da proposta, deixa para que as assembleias ou as câmaras municipais tratem disso mediante um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. É um assunto também delicado, essas casas não têm tradição de tratar desse tema, essa é uma competência que hoje é da União, bem ou mal, essas são regras constitucionais, isso não é um modelo comum no mundo, por exemplo, em outras federações como a Argentina, nos Estados Unidos, as regras de servidores públicos estaduais e municipais não são de responsabilidade federal. E aí a grande dúvida que existe, dada essa crise fiscal, que você pontuou muito bem nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, dada essa grave crise fiscal, e se as assembleias, as câmaras não conseguirem aprovar essa reforma da Previdência, chegando perto, por exemplo, do ano de eleição municipal. A gente já tem hoje um déficit nas previdências estaduais da ordem de R$100 bilhões, um desequilíbrio atuarial nas próximas décadas de cerca de R$5 trilhões nos estados e nos municípios, que na verdade é bastante próximo do próprio desequilíbrio do INSS inteiro. Então existe um receio de que muitos governadores e muitos prefeitos não consigam fazer esse ajuste, que esses governos e prefeituras quebrem e que a União seja chamada a socorrê-los. Então, muito embora estados e municípios, só para terminar,
não estejam naquela conta de 1 trilhão que faz parte desse debate, eles indiretamente estão, porque se um estado, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quebra e a União vai ser chamada a socorrer, vai ter um impacto fiscal indireto e que vai ser, por exemplo, devidamente precificado por agentes de risco. Então é um debate difícil, uma questão, acho que fundamentalmente política que está envolvida, e a gente vai aguardar aí nos próximos dias e semanas para ver como é que isso fica. Paulo Cerqueira, eu queria ouvi-lo também em relação à questão dos estados e municípios e trazer já um ponto que o parecer do deputado Samuel Moreira agrega e que não veio do governo. Ele diz o seguinte, ele coloca no parecer dele a proibição de adicionais por cargos de confiança ou cargos de comissão sejam incorporados ao salário dos servidores, que é algo que já existe em nível federal, mas que não existe ainda, pelo menos não de forma para todos, pode ser que haja alguns entes federativos, para estados e municípios. Eu queria ouvi-lo em relação a isso, a questão dos professores, desse equilíbrio de estado e municípios, e esse ponto, você acha que isso é uma boa ideia que o relator traz? Bom, eu vou tentar tocar em alguns pontos. Primeiro, começando com a economia de 1 trilhão, né? Esse número que foi colocado pelo Ministério da Economia, pelo governo, né? O 1,2 trilhão, né, de economia em 10 anos. Na verdade, eu queria questionar esse número, porque, primeiro, vamos dizer claramente, o que significa esse número, assim, para a audiência, né? Significa que as pessoas vão trabalhar mais para receber menos em 10 anos, ou não vão se aposentar nos próximos 10 anos, né? Ou vão receber menos. E isso a gente está falando, né, no regime geral, que paga em média R$ 1.500 de aposentadoria. E se nós pegarmos a totalidade dos benefícios do regime geral, os assistenciais também, R$ 1.270 é o benefício mensal per capita. Então a gente está falando em reduzir isso significativamente, né? 80% dos 1 trilhão, 1,2 são em cima do regime geral. Eu questiono esse tipo de ajuste porque, quer dizer, a proposta do governo veio junto com a proposta da capitalização, que subtrai receitas do regime. Então, e o governo até ensaiou no final de maio uma estimativa do custo da capitalização que seria 1 trilhão em 20 anos. Então, enfim, e tem outras estimativas apontando que o custo poderia chegar, o custo total, superar o PIB, né? Então, na verdade, que ajuste fiscal nós estamos falando, né? Quer dizer, a gente concentra o ajuste, né, na precarização do direito à aposentadoria e, por outro lado, subtrai receitas do regime. Felizmente, o relatório, e aí eu queria cumprimentar essa casa aqui onde eu estou, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, excluiu do relatório a questão da capitalização. Entrando propriamente nas questões sobre os professores, eu queria chamar a atenção para o fato de que hoje não existe idade mínima no regime geral para os professores, né? Não existe idade mínima no regime geral e não é por acaso, né? Isso não ocorre por acaso, né? O Brasil está entre os países, por mais que nós tenhamos avanços aí na educação, alguns avanços, né, na universalização da educação básica, é um dos países onde o salário dos professores é mais baixo no mundo, né? Para profissionais com esse tipo de qualificação. Além disso, as condições de trabalho ainda são, né, muito precárias. Então, houve também um avanço no relatório a respeito dos professores, principalmente das professoras, né, com a redução da idade proposta originalmente pelo governo, que igualava professoras e professoras, mas eu reputo ainda que essa discussão possa avançar. No caso dos estados e municípios, o Pedro colocou, eu concordo, é um tema político, é um tema federativo. Eu só queria pontuar que algumas propostas do governo iam também na direção da piora do resultado fiscal dos estados e municípios, notadamente você estender para os estados as regras, por exemplo, que foram propostas para os militares, né? Isso não seria viável, né? Uhum. Uma outra questão também da proposta do governo que
prejudicaria as contas estaduais seria a obrigatoriedade da instituição, num prazo de 180 dias, da previdência complementar, né, para o servidor público, no caso de quem tem regime próprio. Né? Esse é um ponto que eu quero tratar um pouquinho mais à frente, porque quando foi aprovada a emenda 41, 2003, é isso? Emenda 41, 2003, existia uma recomendação para que fosse criado esses fundos, né, pelos estados e municípios, e nem todas as unidades da federação fizeram isso. Mas eu queria ouvir também os dois deputados rapidamente em relação à questão dos estados e municípios, que é uma questão muito política. Ainda na semana passada, a expectativa é que o parecer do relator trouxesse a inclusão de estados e municípios, mas já no finalzinho, na peça da apresentação, o presidente Rodrigo Maia, que vinha conduzindo essa discussão junto com o relator e o presidente da comissão, acharam por bem retirar, justamente porque parece que pretende-se que os governadores se empenhem mais nisso. Deputado Bira do Pindaré, os deputados, o senhor é de um partido de oposição ao governo. Os governadores vão se empenhar por isso ou preferem deixar que cada ente federativo cuide da sua parte? Maristério, esse é um problema mais do governo do que da oposição, que é o governo que precisa reunir 308 votos para aprovar a reforma da Previdência aqui no Congresso, na Câmara Federal. Então, o governo é que vai ter que resolver, numa negociação, realmente a questão é política, não tem nenhuma outra questão em jogo aí, que é o envolvimento dos governadores na mobilização de votos na Câmara Federal. Por isso que eu digo e repito, não é um problema da oposição isso, é um problema do governo. É o governo que vai ter que saber como gerenciar. Mas eu tenho a impressão que deixar de fora é muito mais prejudicial ao governo, porque tem governadores aí que talvez, né, se esforcem agora de mobilizar voto contra, né, a reforma, de maneira que eu acho que o governo vai ter que se desdobrar. O seu estado é governado por um governador da oposição, Flávio Dino, do Flávio PCdoB. Dino. Qual é a posição dele? Ele acha que... Ele tem uma posição crítica à reforma, ele entende que a reforma é necessária, que, aliás, é uma opinião geral, a opinião geral de todo mundo, né, de que há necessidade de se fazer reformas, mas esta proposta que foi apresentada, ela é particularmente cruel, né, e insuficiente para resolver os problemas que estão postos. Então, ele tem uma visão crítica, né, e ele tem se posicionado publicamente a respeito disso. Deputado Major Vitor Hugo, como é que estão essas conversas entre o governo, com o apoio do deputado Rodrigo Maia, que vem trabalhando muito fortemente nisso, em relação à participação de estados e municípios? Bom, primeiro dizer que a situação ideal para o governo foi aquela que foi apresentada pela proposta de emenda à Constituição, né, número 6, trazida pelo presidente da República, que incluía estados e municípios. Mas nós entendemos que é uma questão política e a nossa intenção é aprovar a reforma da Previdência. Nós tínhamos a intenção de que fosse aí acima de 1 trilhão, 1,2 trilhão, e a decisão de retirar no relatório foi para agregar mais votos, como o deputado Bira falou, é uma questão política. Mas é preciso lembrar também que o governo tem uma tese muito interessante, que vai dar a ideia de diminuir Brasília e aumentar o Brasil, ou seja, de descentralizar não só recursos, isso vai acontecer, por exemplo, com a revisão do Pacto Federativo e também com a reforma tributária, mas também descentralizar responsabilidades, inclusive em nível legislativo. Então, nós temos certeza que os governadores, deputados estaduais e os prefeitos e vereadores, com as suas respectivas lideranças, com a responsabilidade que têm também com o ajuste fiscal, vão conduzir as suas respectivas reformas da Previdência, das suas previdências, de maneira a garantir que as suas contas também sejam aproveitadas. Então, havia uma ansiedade muito grande, de modo especial com os deputados do Nordeste, que tem a questão da oposição, são estados governados por partidos hoje na oposição, e que fazem, na nossa visão, um discurso, talvez às vezes envergonhado ou dissimulado, de que são contra a reforma ou essa reforma da Previdência, mas que no fundo estão torcendo para que ela seja aprovada, para que tenha suas próprias contas ajustadas. E num país como o nosso, que é um país de dimensões continentais, um país que são 27 estados, mais de 5 mil municípios, pensar que a solução que vai ser dada para o município de Manacapuru, no Amazonas, vai ser a mesma solução para Lages, em Santa Catarina, ou para Poça, em Goiás, ou para os estados também díspares geograficamente, é uma solução que, na nossa visão, também não nos incomoda a retirada de estados e municípios, se isso agrega mais votos para aprovar uma reforma aos moldes que nós propusemos.
Bom, o governo mexeu também um pouco na questão do tempo de contribuição do regime geral, e aí eu vou lá para a gente ver como é que o governo não, o relator, né? Vamos ver o que o relator propôs. Então, mais uma vez, eu trago aqui a proposta do governo e o que o relator sugere, recomenda no seu parecer, propõe. Então, vamos lá, o governo, para o regime geral, ou seja, para o INSS, o governo propôs que homens se aposentassem com 65 anos, mulheres com 62, ambos com 20 anos de contribuição no mínimo. Quem tem 20 anos de contribuição recebe recebe 60%, né, daquela média calculada das 100 contribuições ao longo de todo o período, e a cada ano de mais trabalhado a mais, ou seja, a cada ano a mais de contribuição, aumenta em 2%, até chegar, depois de 40 anos de contribuição, a 100%. O que propõe o relator? Ele manteve as idades mínimas e ele mexeu aqui, a contribuição manteve 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. E aí eu volto nessa segunda parte da nossa conversa, ouvindo o deputado Bira do Pindaré. Deputado, quando essa mudança aqui foi proposta para 15 anos para mulheres, tem uma coisa que chama atenção no relatório, que é os homens que têm 20 anos de contribuição e que trabalham mais um ano, já no 21º ano eles agregam esses 2 pontos percentuais e assim sucessivamente, como eu falei. Mas as mulheres com 15 anos, elas podem receber os 60%. Mas para agregar os 2 pontos percentuais, elas têm que ir até o 21º ano. Queria que o senhor avaliasse se era exatamente isso, na sua visão, que, sobretudo, que a bancada feminina esperava quando pedia essa redução dos 15 anos para os 15 anos de contribuição. Não, evidentemente que não, né? Na verdade, a gente defende manter as regras atuais, né, dos 15 anos para mulheres e 15 anos para homens, porque há também uma crueldade ali nos 20 anos para os homens. E as pessoas, às vezes, não fazem contas. Nós estamos falando de vidas humanas, de pessoas que levam um trabalho duro, né, que não estão aqui no ar-condicionado de Brasília. Né? Vamos pegar o exemplo de um pedreiro, por exemplo. Um pedreiro, ele hoje trabalha, ele tem que contribuir por 15 anos, ele se aposenta em média com 65 anos de idade. Né? Quando você acrescenta 5 anos de contribuição, você vai elevar a idade dessa pessoa para 80 anos. Porque cada ano que ela trabalha, em média, ela fica 2 sem trabalhar. Porque o trabalho na construção civil é rotativo. Né? As pessoas pegam uma obra aqui, né, passa 6 meses, 1 ano, depois passa outro tempo sem trabalhar, trabalha sem carteira assinada. Todo mundo sabe como eu estou pegando o exemplo de uma categoria, mas tem inúmeras outras que vivem assim também. O assalariado rural é a mesma coisa, porque é diferente o trabalhador da agricultura familiar, que trabalha em regime familiar, do trabalhador rural assalariado. É muito parecido com o trabalhador da construção civil. Então, você acrescentar 5 anos ali, significa que você está dizendo para esse cidadão que ele não vai se aposentar, porque ele não consegue trabalhar como pedreiro até os 80 anos. Ele nem tem empresa que contrate ele até os 80 anos. Você está dizendo que ele não vai se aposentar. Então é muito cruel, é um dos pontos centrais, né, da abordagem da oposição no relatório, que nós achamos que precisa ser modificado para poder agregar mais votos nessa reforma. Porque do jeito que está aí, eu tenho a impressão que não passa. Pedro Nery, qual a avaliação que você faz em relação a essa questão das mulheres que eu coloquei? Que com 15 anos elas recebem 60% da média calculada, mas que para acrescentar os 2 pontos percentuais elas têm que ir até o 21º ano. Antes disso, fazer só uma digressão rápida, porque a gente está falando das idades mínimas finais e do tempo de contribuição final. Existem transições na proposta, acho que é bom a gente lembrar que algumas pessoas não sabem. 4 hipóteses de transição. Isso, agora tem uma regra de transição nova no relatório, então nem todo mundo que está assistindo vai ter que se aposentar com aquelas idades, muitos vão poder se aposentar antes. Em relação à forma de cálculo, na verdade, eu não vejo muita mudança em relação à situação atual. Eu acho que essa forma do governo única, de 60%, mais 2%, etc., tem o mérito de unificar várias fórmulas que existem hoje,
No INSS, para aposentadoria por tempo de contribuição, são duas fórmulas diferentes, o fator previdenciário, a fórmula 85-95, na aposentadoria por idade é diferente, 70% mais um. No serviço público tem uma para quem entrou antes de 2003, outro para quem entrou entre 2003 e 2013, e o outro para quem entrou depois de 2013. Então, desde o texto original enviado pelo presidente Bolsonaro até esse relatório, existe o mérito de unificar essas regras. Não quer dizer que vai ficar igual para todo mundo, para algumas pessoas pode ficar pior. Mas o que acho que é importante a gente ter em mente, como o deputado Bira colocou, é que o trabalhador que se aposenta com o tempo mínimo de contribuição é um trabalhador mais precarizado, por exemplo, um pedreiro ou um assalariado do campo, e ele tende a ter uma média salarial muito abaixo do salário mínimo atual, que foi muito valorizado desde os anos 90, especialmente nos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, para um pedreiro, por exemplo, se a gente pega a média salarial dele, ela tende a estar muito abaixo do salário mínimo atual, mesmo quando a gente reajusta pela inflação. Então, qualquer forma de cálculo que a gente faz com essa média, 60% mais 2 ou qualquer coisa parecida, vai dar ainda um valor de benefício abaixo do salário mínimo atual, e a proposta do presidente Bolsonaro mantém a vinculação da Previdência ao salário mínimo. Quer dizer, para boa parte dos trabalhadores brasileiros, isso não é necessariamente uma boa notícia, o valor do benefício vai ser de 100% com o mínimo de contribuição ou mais do que 100%. Então, acho que essa é uma ressalva importante da gente fazer, até por isso não faria muita diferença manter a fórmula atual ou não, mas ela está mudando. Em relação à situação que a gente está discutindo, o deputado Bira tem razão de que o tempo mínimo de contribuição não foi isso que ele disse, mas eu vou complementar, talvez a variável mais importante para o trabalhador mais pobre, mais do que a idade, é ter o tempo de carteira assinada, e isso é especialmente difícil para as mulheres, elas ficam mais tempo no desemprego, na informalidade, fora da força de trabalho, e por isso reduzir o tempo mínimo de 20 para 15 anos tende a melhorar o acesso dessas mulheres. A média hoje da mulher urbana na aposentadoria por idade é de 18 anos de contribuição, do homem mais confortável, 21 anos, boa parte então continuaria conseguindo se aposentar sem nenhum esforço adicional, mas ainda assim sensível. Sem contar as mudanças nas relações de trabalho, que são cada vez mais frequentes, né? Você tem pejotização, você tem trabalho intermitente, a economia brasileira é uma economia que a gente pode contar que a gente está tendo mais uma década perdida, né? Então, a situação econômica do Brasil é ainda mais complicada, né? Mas, assim, eu vou fazer um breve intervalo e para a gente voltar a tocar nos pontos, principalmente alguns pontos, algumas coisas que o relator traz de ideias que não estavam na proposta original do governo, que eu gostaria de ouvi-los em relação a isso. Se você não participou, ainda dá tempo, pelo WhatsApp, 61996202573. Então, na volta, a gente vai falar sobre essas inovações que o relator traz para o texto e também um pouco sobre uma questão que preocupa bastante, que é o cálculo dos benefícios. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando das mudanças que o parecer do relator Samuel Moreira traz para a proposta de reforma à Previdência. E aí eu quero começar trazendo aqui alguns pontos que ou não constavam na proposta do governo e foram inseridas pelo relator, ou que constavam, mas foram modificadas pelo relator. Ou seja, existe uma proposta de modificação pelo relator. Vamos lá. Contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras. O relator propõe aumentar de 15% para 20%, que era o percentual que estava em vigor entre 2016 e 2018. Isso não estava na proposta, é uma inserção do relator. O outro ponto que chama normalmente muita atenção da sociedade diz respeito ao fim da aposentadoria compulsória de juízes e membros do Ministério Público. O que é isso? Por vezes existem processos que estão correndo contra juízes, magistrados ou membros do Ministério Público por desvios, ilegalidades que foram cometidas, e o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, decide que uma das formas de punir esse membro do Ministério Público é aposentá-lo compulsoriamente. Essa aposentadoria é proporcional ao tempo que ele contribuiu, mas ele é aposentado. E o relator retira essa possibilidade da Constituição, ele propõe a retirada disso. Vamos ver mais dois pontos. O terceiro ponto é o PIS/PASEP. Essas duas contribuições, hoje, pela Constituição, 40% do que é arrecadado vai para o BNDES para ser usado em operações de empréstimo pelo banco. O governo propôs reduzir esse percentual de 40% para 28%. O que o relator propõe é algo bem diferente, que esses 28% sequer sigam para o BNDES, que eles continuem, porque eles são recursos de seguridade, são contribuições para a seguridade, e que eles sejam direcionados diretamente para o RGPS, ou seja, para o INSS, para reduzir o déficit.
E, por último, o governo propôs retirar da Constituição Federal o reajuste das aposentadorias pela inflação. E o relator propõe que não. Ele propõe que esses pontos sejam mantidos na Constituição Federal. Então, eu quero ouvir o representante do NACOM em relação a esses pontos, sobretudo em relação à questão tributária que aparece aqui. Perfeito, Maristela. Bom, eu tinha comentado na minha fala inicial, né, tinha cumprimentado o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que avançou sem dúvida no relator, e que avançou sem dúvida alguma no parecer do relator. Eu acho que isso não foi o produto do acaso, foi o produto de uma discussão democrática no parlamento, com a participação, né, dos movimentos sociais, enfim, dos técnicos do governo, enfim, ouvindo as diferentes posições. E eu começo dizendo isso porque a CSLL, né, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, esse foi um ponto muito bem-vindo e que tem que ver com uma, justamente, demanda dos movimentos sociais, de olhar para a seguridade social e não apenas, né, para a previdência social e a seguridade, né, que ela tem como receita não apenas a contribuição do empregador e do empregado, mas também contribuições sociais, né? E a CSL é uma delas, né? Então, isso, sem dúvida, a gente vê como um avanço bem-vindo, né? Distribui melhor a conta aí do sacrifício, né, proposto pela reforma. Agora, em relação ao PIS/PASEP, eu tenho uma reflexão um pouco diferente, né? O PIS/PASEP, historicamente, né, o FAT, né, historicamente, a Constituição de 88, direciona uma parte desses recursos para o BNDES. O relator, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, o relator, se eu não me engano, apresentou como uma economia, né, para a Previdência essas receitas que viriam do PIS/PASEP, mas não é economia, porque, na verdade, o que você faz do ponto de vista das finanças públicas é reduzir receita estrita do Tesouro Nacional, né, e aumentar a receita da Previdência. Então, quer dizer, do ponto de vista global das contas públicas, não tem... É diferente da CSLL. Só está trocando de lugar. Só está trocando de lugar, exatamente. Só um remanejamento. É um remanejamento intra-orçamentário. E qual que é o problema desse remanejamento, no meu modo de ver? O problema é que a gente esvazia o banco de desenvolvimento que a gente tem. Compromete a infraestrutura. A gente compromete o investimento privado, não estou falando de investimento público, porque o BNDES, basicamente, né, boa parte do investimento privado é financiado com o BNDES. E você prejudicar o investimento privado numa situação, como você bem colocou, Maristela, de crise econômica, como a gente vive, né, vem vivendo ao longo dessa década, né, a gente está indo contra receitas no futuro, receitas da própria Previdência. E, por fim, um comentário rápido sobre o reajuste da inflação, mantido na Constituição, muito bem-vindo essa garantia constitucional, mas eu queria também fazer um alerta, porque outros pontos foram desconstitucionalizados na linha do proposto pelo governo, o que não foi proposto em nenhuma reforma anterior da Previdência. É bom que se diga isso. É claro que nós temos especificidades, né? Em outros países é possível, regra de cálculo e outras questões da Previdência estão em leis ordinárias ou complementares, mas a gente tem que ver a nossa especificidade. A nossa Constituição, por outro lado, já tem 99 emendas, né? Ela é mais fácil de emendar e o Brasil tem um passivo histórico, social, que nos leva a crer que é importante que um direito tão fundamental como esse permaneça na Constituição. Deputado Major Vitor Hugo. Maristela, só para acrescentar, que ele falou de pontos retirados da Constituição, e eu voltar à questão dos professores, porque era exatamente isso que eu queria acrescentar. É um dos itens que foi retirado da Constituição. É o direito à aposentadoria especial de professores e professoras. Não está mais na Constituição pelo relatório do relator Samuel Moreira. De maneira que é um ponto que certamente nós vamos ter que debater ainda com mais profundidade.
Deputado Major Vitor Hugo, qual a avaliação do governo em relação a essas inovações, vamos dizer assim, ou esses ajustes propostos pelo relator? Bom, começando pelo PIS/PASEP, a questão do FAT, a gente se alinha àquilo que o Braulio falou, né? Retirou uma caixinha realmente, né? Nós esperávamos, tirou uma caixinha de um lugar e colocou no outro, então não tem assim um impacto daquilo que nós gostaríamos, que é manter a economia em 1,2 ou acima de 1 trilhão, para fazer, em 10 anos, para fazer a transição para a capitalização, que eu sei que tem uma série de críticas, mas a capitalização para nós era a possibilidade de fazer uma transição entre um sistema que está falido, que é o de repartição simples, onde as pessoas que estão na atividade contribuem para os inativos, e numa situação que nós vemos no país em que nascem menos pessoas e menos pessoas adentram o mercado de trabalho, né? Ou seja, a base está diminuindo e o topo, graças a Deus, está aumentando, nós estamos vivendo mais, a expectativa de sobrevida após 65 anos está maior. Então, esse sistema de repartição simples ele está fadado, por definição, ao insucesso, ainda que a gente não acredite que haja, tem pessoas que não entendem que exista déficit, né? Embora o déficit no ano passado tenha sido em torno de 300 bi, de 266 bi, esse ano estaria próximo dos 300 bi. Então, a gente vê só com a preocupação de que, né, nesse caso aqui, não influencia nessa potência fiscal que nós gostaríamos. Na questão que não foi comentada aqui ainda sobre o fim da aposentadoria compulsória para os juízes e promotores, é interessante também ressaltar que os juízes e promotores não perdem, essa punição ela é uma punição no nível administrativo, porque como eles têm estabilidade garantida na lei, na verdade vitaliciedade, eles, por decisão transitada em julgado, eles podem vir a perder o cargo. E isso é uma garantia para o bem do país, na verdade. A punição em si pode ser estranha, e a gente, na minha visão particular, é que deveria terminar realmente, né? Mas a gente tem só que esclarecer isso, que os juízes e promotores, quando cometem crimes, por decisão transitada em julgado, podem sim perder, e isso não é um privilégio. Né? Em relação à volta para a Constituição do reajuste para a inflação, isso a gente está muito tranquilo. Toda a questão da desconstitucionalização é um debate muito mais político do que voltado para a nossa economia, porque não afeta a economia em 10 anos. Mas lembrando que a nossa Constituição é extremamente prolixa, e isso pode ser visto de várias maneiras, mas na nossa visão isso aí eu acho que é ruim, tem várias coisas que não deveriam ser tratadas na Constituição, e muitos dos parâmetros atuais da nossa Previdência são tratados em lei ordinária, que são as leis 8.212 e 8.213, as fontes de custeio, as formas de cálculo de benefícios. Então, assim, nós já temos lei ordinária tratando de vários parâmetros. Passar da Constituição para uma lei complementar, que era a proposta do governo em vários aspectos, nesse caso particular, em alguns casos, era subir a proteção, porque era tirar de uma lei ordinária e passar para uma lei complementar. Inclusive, na proposta do governo original, tem a cláusula expressa de recepcionar essas duas leis como leis complementares. Deputado, CSLL, o governo concorda em aumentar de 15% para 20%, voltar ao que era? Então, o governo, de modo geral, é contrário à questão do aumento da taxação. Mas, nesse caso em particular, embora ainda precise ser mais amadurecido, como aumenta a receita e está taxando de instituições financeiras, no primeiro momento nos parece uma boa medida. Pedro Neri, antes de a gente mudar de assunto, quero ouvir em relação a essa questão das caixinhas que foi colocada aqui. Pegar o recurso do BNDES, que hoje iria para o BNDES, colocar no RGPS, retirar a capacidade de alavancagem do BNDES. O que você acha disso? De fato, isso não tem um impacto no resultado primário, como o Braulio colocou, quer dizer, não muda o déficit primário do governo central. Na conta do deputado Samuel Moreira, o impacto do relatório é de 900 bilhões, sem essa mudança. Se fosse incluída essa mudança, seria de 1,1 tri, quer dizer, ele também não considera nos 900 bilhões esses 200 bilhões. O BNDES, na verdade, entra nessa discussão da reforma muito porque ele é financiado pelo FAT, que é para onde vai parar os recursos do PIS, e o FAT também também financia o abono salarial, que está sendo tratado na proposta, embora não seja um benefício previdenciário. Agora, é realmente uma discussão sobre o papel do BNDES, isso de fato provocaria uma perda muito relevante nos recursos do BNDES, e aí existem as duas visões, né? Para alguns essa é uma alteração muito drástica,
para outros o BNDES carrega um estigma muito grande de ser o banco do Joesley, de não sei o quê, de você estar pegando um recurso do trabalhador arrecadado por um fundo de amparo ao trabalhador e emprestar ele a juros baixos para grandes empresários. Então essa é uma outra discussão que é estranha ao tema da Previdência, mas que está sendo trazida agora e é de fato bastante nova, né? Ela surge nesse debate na quinta-feira passada com a apresentação do relatório, não era algo que a gente estava debatendo nas semanas anteriores. Bom, eu quero ouvir o deputado Biro do Pindaré em relação ao cálculo do benefício, mas como não vai dar tempo de a gente discutir a questão do abono salarial, só a título de informação, o abono salarial é pago hoje para quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta do governo era reduzir isso para 1 salário mínimo, quem recebe até 1 salário mínimo somente. E o relator propõe um meio termo. Ele propõe R$ 1.364,43, que é o valor do salário família, é isso? Do salário família. Deputado Biro do Pindaré, eu queria ouvi-lo em relação ao cálculo do benefício. O substitutivo prevê uma regra única para o cálculo dos benefícios, que é a média aritmética de todas as contribuições até a data do pedido. E hoje são considerados os 80% maiores salários. Perfeito. Então, o cálculo que se faz é que isso vai reduzir significativamente o valor da aposentadoria. Sem dúvida. Vai prejudicar o trabalhador, vai reduzir o valor do benefício, porque hoje, quando você despreza os 20% dos menores salários, das menores contribuições, é claro que a média aritmética sobe. No momento que você faz um cálculo na totalidade, vai ter um impacto matemático imediato, é a redução dos benefícios. É um ponto que a oposição tem questionado no relatório, essa fórmula de cálculo que é extremamente prejudicial ao trabalhador. A tendência era retirar aqueles primeiros anos de trabalho, que é quando a pessoa ingressa no mercado de trabalho, ainda está crescendo profissionalmente. Não, o normal era realmente desprezar os menores salários, para não haver redução. Porque nós estamos falando de pessoas que ganham, né, até 2 salários mínimos. A maioria das pessoas que serão atingidas ganham até 2 salários mínimos. Não estamos falando de privilegiados, não estamos falando de marajás, estamos falando de trabalhador que pega pesado dia e noite nesse país. Então, é dessas pessoas que a gente fala. Então, são essas pessoas que, além de ter que contribuir mais tempo, vão ter uma redução na sua remuneração. Sem falar de outros benefícios, pensão por morte, por exemplo, o valor também vai ser reduzido, né? Você sabe que agora, pela proposta, é a metade, acrescentada aí de 10% para cada por dependente e tal. Então, há um redutor geral no benefício. Esse é um dos pontos que realmente a gente critica. Eu queria só voltar um pouquinho aqui no que já foi abordado, essa questão da CLL, né, que é a contribuição sobre lucro líquido para os bancos. Eu acho uma inovação positiva e que abre um debate importante sobre o financiamento da Previdência, né? Por exemplo, nós temos a Constituição Federal que fala em taxação das grandes fortunas, que até hoje não foi regulado. Eu acho que seria uma excelente oportunidade para o relator, né, talvez trazer isso como uma fonte de financiamento, como também a taxação de lucros e dividendos, que você pode fazer no ajuste da declaração do imposto de renda. É uma medida simples, imediata, que atinge poucas pessoas no Brasil, né? Se você aplica medidas como essa, você vai atingir menos de 0,1% da população e vai resolver a potência fiscal que o Paulo Guedes tanto quer. Então, nós entendemos que esse é o caminho mais adequado para fazer esse ajuste e não simplesmente transferir a conta para o trabalhador. Portanto, esta inovação do relator, para nós, é altamente positiva. É uma das coisas melhores que a gente viu no relatório que ele apresentou, foi trazer essa inovação. A questão dos juízes e promotores, para nós aí, né, a gente não tem nenhuma oposição, né, a essa modificação. E o 40% do BNDES, aí, tirar do BNDES para levar para a Previdência, eu acho que nós vamos convergir com o governo, né? Eu acho que ninguém está aplaudindo essa medida, né, de transferência dos recursos do BNDES para a Previdência. Achamos que isso acaba não trazendo benefícios para a economia brasileira. Deputado Major Vitor Hugo, cálculo benefício, o que o senhor diz? Acho que tem possibilidade ainda de haver mudança em relação a isso? Bom, possibilidade de mudança sempre há, né? Estou no parlamento, que é uma casa de convergências, né? Uma casa democrática. Mas eu queria reforçar que o governo, ele, hoje foi falado lá na comissão especial, uma das críticas da oposição era afirmar que o governo
está caracterizando a reforma da Previdência como a solução para todos os males. E como se fosse a pauta única do governo, quando na verdade não é. E eu vou chegar... O meu raciocínio é dizer o seguinte, que nós vamos avançar em outras pautas. A reforma tributária, já falei da revisão do Pacto Federativo para inverter, para colocar mais recursos na base, que são os municípios, onde as pessoas moram efetivamente, né, as privatizações, as medidas que vão alavancar a nossa infraestrutura, né, as medidas microeconômicas, também tem uma série de medidas sendo discutidas. Foi editada essa medida provisória da liberdade econômica, já foi regulamentada essa medida provisória, inclusive facilitando para 287 atividades, cabeleireiro, por exemplo, escola de dança, que vão poder ter um acesso mais fácil a regularizar a sua situação. A medida provisória 871 também, que preveniu a questão das fraudes no INSS, e um projeto de lei que foi construído na PGFN para atingir os grandes devedores. Tudo isso para dizer que o governo está fazendo um esforço muito grande para fomentar o desenvolvimento da economia. E nada disso, e isso não impede que depois que o bolo crescer como um todo, a gente mais para frente um pouco faça uma revisão para, por exemplo, no cálculo do benefício, poder fazer algo mais... algo melhor do que está se propondo agora. Mas nós temos que apertar os cintos. Mas não vamos fazer igual o Delfim Neto, né? Não, esperou o bolo crescer e nunca dividiu. Mas eu ia entregar a minha idade se eu falasse que eu tinha me lembrado do Delfim. Então, mas tá na história, né? Não precisa ter idade, não. Para completar, até ainda o encontro do que o Bira falou aqui, né, nós tivemos com o Paulo Guedes na semana passada, junto com a bancada do PSL, e ele falou que ele tem a intenção de propor, num momento futuro, a questão da taxação de lucros e dividendos, sim. Inclusive, com a intenção de arrecadar mais nesse sentido, vai compensar em outros impostos. Notícia. Vai compensar em outros impostos para poder não aumentar a tributação como um todo, mas vai, por exemplo, poder reduzir o imposto de renda da pessoa física e aumentar um pouco da pessoa jurídica para poder acabar com essa ideia da pejotização. A pessoa, às vezes, cria uma pessoa jurídica para poder não ser tributado como a pessoa física é hoje. O impacto na Previdência é grande, né? Vamos falar de capitalização? Pedro Neri, o relator tirou a questão da capitalização, né? E é bom esclarecer que a proposta que veio do governo não criava um sistema de capitalização. A proposta que veio do governo autorizava o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional ficava autorizado a debater um sistema de capitalização. Mas foi muito mal recebido e foi retirado. Mas o governo não desistiu. A líder do governo no Congresso tem falado que o governo quer voltar a esse tema, o ministro Paulo Guedes também. O que você me diz da capitalização? Você acha que houve uma perda em tirar isso ou não? Não, acho que não necessariamente. Na verdade, assim, eu tenho um receio em relação à capitalização, apesar de eu achar que nas últimas semanas o tema foi objeto de muita desinformação, algumas críticas impertinentes, aquela ideia de que o Chile é campeão mundial de suicídios, que é uma mentira, ou a ideia de que os países que adotaram capitalização reverteram. Não é bem assim, é um modelo que é comum de alguma forma em vários países do mundo, mas aqui a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, como o Braulio colocou no início do programa, que é a perda de arrecadação com esse regime. Como o deputado Major Vitor Hugo falou, a gente está num regime de repartição que cada um financia não seus próprios benefícios, mas os benefícios de quem já está aposentado ou já é pensionista, enquanto na capitalização cada um poupa para o seu benefício no futuro. Isso quer dizer que aquela massa de aposentados e pensionistas hoje perde total ou parcialmente a sua base de financiamento. Por isso, é sempre necessário ter em mente na capitalização que existe uma perda de arrecadação e na proposta do governo, como você falou, não estava... a gente não tinha detalhes de como isso seria, justamente porque isso seria feito numa lei futura. Agora, é possível que o governo retome esse tema em outro momento. A gente citou agora há pouco o ministro Paulo Guedes. Ele, de fato, tem uma proposta ambiciosa para capitalização, que ela seria para trabalhadores jovens. Isso não estava na PEC, mas, segundo ele, seria para trabalhadores jovens que também estariam filiados a um novo regime trabalhista, uma nova legislação trabalhista, que eles chamam de carteira de trabalho verde e amarela. Então, eu não vejo... a partir de 2014, não é isso que seria a proposta dele? Não, acho que não. Essa é uma outra proposta que é o do Arminio Fraga, do Paulo Tafner, que está nesse debate também. Agora, se vai ser necessário no futuro emendar a Constituição para propor esse novo regime, essa nova legislação trabalhista, tentando combater essa grande epidemia do desemprego jovem, também me parece possível que essa mesma PEC trate da questão da capitalização. Existem várias saídas possíveis, mas de fato a preocupação central aqui a gente quer deixar uma semente de um modelo mais sustentável no futuro para os nossos filhos e netos, mas a gente também não quer
ruir a pirâmide atual. Então é um debate bastante difícil que pode talvez ficar para um segundo momento. O governo fala segundo semestre, talvez, né? Deputado Major Vitor Hugo, a capitalização, o governo vai insistir nisso mesmo? Sim, nós vamos insistir nesse momento já na comissão especial, mas tentando sensibilizar os deputados e depois no plenário da Câmara. Mas entendendo também que a proposta que estava inicialmente naquilo que o governo apresentou era só um chamamento, como o consultor falou. É um chamamento, assim, abrindo a possibilidade, não era um cheque em branco, porque é o próprio parlamento que ia decidir numa sequência. Então, era um link dizendo, um chamamento, uma remissão, dizendo que na sequência seria retomada a discussão, que poderia ser até por iniciativa do Executivo ou do próprio Legislativo, a depender de como ficasse o texto final. Então, era um chamamento para a construção de um avião, como o Paulo Guedes tem dito, um avião que não esteja em pane, diferente da repartição simples, que por definição, em algum momento, vai ruir. Braulio Cerqueira, eu queria ouvir em relação a um ponto que tem sido muito pouco falado, que é a questão da contribuição dos servidores inativos. Hoje, os servidores públicos federais, quando se aposentam, eles continuam pagando a Previdência. Hoje, 11%, em cima daquilo que excede R$ 5.800, né, que é o teto do salário mínimo. E existe a proposta do governo reduz esse limite de isenção para um salário mínimo. E isso foi mantido pelo relator. Mas já houve uma tentativa desse tipo em 2003, quando foi debatida a PEC, o que virou a PEC 41, e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrário a que haja uma cobrança abaixo dos 5.800. Vocês estão acompanhando esse assunto? Qual a avaliação que vocês fazem disso? Você acha que isso tende a ser judicializado ou não? Acho que eu tendo a acreditar que possa haver judicialização, sim. Tem uma outra questão também ligada aos servidores públicos que diz respeito à instituição de alíquotas progressivas, né? Elas começam mais baixas, né? Até o teto do INSS, principalmente para o salário mínimo, mas depois do teto do regime geral, elas chegam na margem a 22%, né? No nosso entender, isso pode ser judicializado também por caracterizar confisco, e a gente também entende que o lugar mais apropriado para se tratar a questão da progressividade das alíquotas é o imposto de renda, né? Aliás, fazendo coro ao que o deputado Bira colocou, em termos de reforma tributária, uma reforma tributária solidária, né, progressiva, uma das propostas dos movimentos sociais é justamente aumentar o rol de alíquotas do imposto de renda brasileiro, né? Seria o local mais apropriado para esse tipo de medida, né? Ainda sobre a questão dos servidores, houve um pequeno avanço no relatório relacionado a regras de transição, porque na prática, o Pedro mencionou aqui, de fato, a PEC ela traz a proposta do governo, né, e depois o substitutivo, uma série de regras de transição. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, principalmente para o servidor, mas, enfim, também no regime geral, as regras de transição elas não são alcançáveis pela grande maioria dos trabalhadores, né? Eu estive num debate essa semana na Câmara DF com o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, e palavras dele, ele disse, a proposta original do governo não tinha regra de transição para o servidor público. Agora passou uma regra de transição, quer dizer, incluiu uma regra de transição ao artigo 5º do parecer substitutivo, mas mesmo assim atinge, ao instituir um pedágio de 100% sobre o tempo restante de contribuição, ela só se aplica a quem está muito próximo para se aposentar. Então, acho que a gente precisa avançar nisso também. Talvez seja importante aproveitar essa questão da regra de transição ao servidor público e esclarecer que essa regra foi proposta para todos os servidores públicos civis federais, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Porque parece que está havendo uma desinformação, como se essa regra fosse valer somente para os servidores do Poder Legislativo. Não. Já vieram me perguntar o que vocês do Legislativo vão ter de especial. Não tem nada de especial no que tange a regra de transição. Essa regra de transição proposta pelo relator, se aprovada,
vai servir para Executivo, Legislativo e Judiciário da mesma forma. Pedro Nery, nosso tempo está quase acabando. Eu queria ouvi-lo em relação a um ponto, que é a questão do gatilho da idade mínima. O governo propôs que houvesse um gatilho a cada 4 anos, aquela sobrevida apontada pelo IBGE, que é a expectativa de vida após os 65 anos, houvesse um reajuste de 75% disso. Então, se fosse 1 ano, 9 meses seria o ajuste. E o parlamento tende a retirar isso, né? Os parlamentares entendem que isso não deve haver um gatilho, que deve ser uma prerrogativa dos parlamentares sempre discutirem essa novidade. O que você acha que a retirada desse gatilho pode impactar ou não nessa questão do equilíbrio futuro da Previdência? Eu entendo que o gatilho já foi retirado no relatório do deputado Samuel Moreira. Na verdade, essa é uma ideia que vem com um outro formato já da PEC 287, proposta pelo presidente Michel Temer em 2016. E, de fato, ela implica que, em algum momento, não necessariamente daqui a 5 ou 6 anos, como o ministro Paulo Guedes falou, essas regras tenham que ser revisitadas. De toda forma, o aumento tende a não ser tão grande assim. Então, a gente está falando de talvez ajustar as idades em 1 ou 2 anos na década de 2030 e depois de novo na década de 2040. Mas, de fato, é um mecanismo de ajuste que foi perdido e talvez tenha, se as casas decidirem nesse sentido, talvez a gente tenha um encontro marcado com outras reformas da Previdência no futuro. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado-major Vitor Hugo, PSL de Goiás, líder do governo, por sua presença aqui. Aproveito e desejo um bom mandato, primeiro ano na Câmara dos Deputados, como deputado, né? Porque já era consultor, colega aqui. Braulio Cerqueira, diretor do UNACOM, muitíssimo obrigado também por sua presença aqui no nosso debate. Deputado Biro do Pindaré, PSB do Maranhão, primeiro ano também aqui na casa, né? Desejo bom trabalho, boa sorte. Deputado obrigado. Pedro Nery, consultor legislativo do Senado Federal, muitíssimo obrigado também por sua presença. Você de casa que nos acompanhou, só para te dar uma situada, nesse momento a comissão especial que está analisando o mérito da proposta de emenda à Constituição está em fase de discussão. E a tendência é que daqui a uns dias haja uma votação. Esse parecer do relator, que foi o que nós discutimos aqui, isso vai ser levado ao plenário. E a palavra final é efetivamente do plenário. Então, aconteça o que acontecer com o parecer, seja ele aprovado, rejeitado ou modificado, ele é um processo de instrução, um processo de discussão, de tentar construir esse acordo que foi tanto falado aqui. Mas a votação efetivamente que vale é do plenário da Câmara. Para ir ao Senado, a Câmara tem que aprovar em 2 turnos de votação, com no mínimo 308 votos. E são esses votos que o governo busca agora. Você de casa que nos acompanha nesse debate, eu agradeço, muitíssimo obrigado. Na próxima semana, nós vamos falar das consultas públicas que serão abertas pela Anvisa relacionadas à regulamentação do cultivo da maconha. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.